depois de testar ao máximo dezenas de notebooks aqui no canal, a gente resolveu fazer o top 5 dos melhores notebooks custo-benefício. E pra gente conseguir fazer essa seleção, eu confesso pra vocês que deu muito trabalho, porque a gente testou muitas máquinas, fez unboxing, fez análise completa, desmontou a maioria delas, pra poder chegar simplesmente naqueles que são os melhores custo-benefício. Então eu separei desde aquele notebook mais baratinho, que é focado naquelas pessoas que só querem uma máquina para trabalho e para estudo, até aquele notebook mais completo, que atende justamente aquele público que, além de um notebook bom, também quer design e construção de qualidade. E se você quiser comprar qualquer um desses notebooks que a gente vai mostrar no vídeo, os links vão estar aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E se você quiser aproveitar ainda mais ofertas, eu vou deixar aqui na descrição tanto o link dos grupos de oferta quanto o link da nossa comunidade. Então agora, bora pro vídeo. E o quinto colocado dessa lista é o Lenovo IdeaPad 1i. Esse notebook é focado naquele público que precisa de um notebook barato, mas que também entregue um bom desempenho e possibilidade de upgrade. A gente já fez um vídeo de análise completíssima dessa máquina, a gente desmontou, mostrou todos os pontos positivos e todos os pontos negativos. E o que você precisa saber é o seguinte: esse notebook tem uma construção completa em plástico, tem um design bem bonitinho, é extremamente fino e também bastante leve. Possui um teclado e um touchpad de qualidade, então você vai conseguir ali executar suas tarefas tranquilamente, principalmente porque ele já tem o teclado numérico. E como eu falei para vocês, ele é focado naquele público que só quer um notebook para trabalhos mais leves e também para estudo. Atualmente você consegue encontrar esse notebook na faixa ali dos R$ 1.900 a R$ 2.400, dependendo da versão, porque você tem esse notebook em várias versões. E aqui a gente indica para vocês que é justamente a melhor custo-benefício, é a versão com o i3. E no caso é um i3 de 12ª geração e que, na minha opinião, tem desempenho de sobra para executar qualquer tipo de tarefa mais básica, né? Inclusive esse aqui é o mesmo processador lá do Galaxy Book 2, que tinha a versão com i3. E isso quer dizer que é um ótimo processador, consegue entregar um bom desempenho e principalmente porque aqui a gente tem a possibilidade de fazer upgrade de RAM. Então você pode comprar esse notebook, por exemplo, com 4 ou 8 GB de RAM e se você quiser dá para fazer o upgrade. Então você coloca um pente de mais 8 ou até mais 16 GB de RAM. E aí você vai ter memória RAM suficiente para ficar vários anos sem fazer o upgrade. Mas como nem tudo é perfeito, esse notebook também tem seus problemas. Assim, eu não digo que são problemas, mas são características negativas. Como por exemplo essa tela, já que ele vem equipado com a tela TN e para piorar é uma resolução HD, então você não tem uma tela Full HD. Mas se a gente parar para pensar que esse aqui é um notebook bem barato, né, no caso um notebook de entrada, e que vai atender aquele público que quer simplesmente estudar ou fazer trabalhos leves, como por exemplo no Word, no Excel, no PowerPoint, talvez isso não seja um problema. Mas se você é aquela pessoa exigente que realmente precisa de uma tela de qualidade para consumir o seu conteúdo, então eu não recomendo que você compre essa máquina. E aí você vai ter que ir diretamente para a próxima opção, que no caso é o Galaxy Book 4 com processador U300. E esse é o notebook que ocupa o quarto lugar do nosso top 5. Nós também já produzimos um vídeo completo desse notebook, desmontando, testando ao máximo, jogando. Então a gente fez um teste bem parrudo mesmo, e lá eu mostrei para vocês todas as características positivas e negativas, que no caso começa com essa construção completa em alumínio. Então a gente está falando de um notebook aí de pouco mais de R$ 2.000, R$ 2.200, que é completamente construído em alumínio. Então dá para ver que é um notebook extremamente premium, muito fino, muito leve, pesando ali cerca de 1,5 kg. Também tem um ótimo teclado, com teclas mais baixas, que acaba lembrando o MacBook. Temos o teclado numérico, um touchpad bem grande, e como dá para ver, ele vem com o processador U300. Então essa aqui é a versão mais básica que você pode comprar do Galaxy Book 4, inclusive ficando abaixo da versão com i3. Só que se você assistiu lá no vídeo, você viu que ele, mesmo estando abaixo do i3, conseguiu entregar um bom desempenho. Obviamente ele continua sendo mais fraco que o i3, mas ainda assim entrega um desempenho às vezes melhor do que o i3 de 12ª geração. E esse é um ponto bem importante, porque eu falei para vocês que o Lenovo IdeaPad 1i é uma ótima opção para quem quer um notebook barato, que consiga atender, né, o seu uso, tanto em estudos quanto em trabalho. Só que aquele notebook tem um problema da tela, ser uma tela mais simples, e também é todo construído em plástico. E aqui a gente acaba resolvendo, entre aspas, esses problemas, porque temos uma tela IPS LCD de altíssima qualidade, e cara, é altíssima qualidade mesmo, viu? Porque quando a gente compara ele com seus concorrentes na mesma faixa de preço, não tem nem como comparar, na verdade, porque a maioria tem tela TN, mas eu vou falar para vocês que a tela é realmente boa. A gente tem a construção em alumínio e para completar, nós temos a melhor disparado assim gama de conexões, porque se você olhar do lado desse notebook, nós temos simplesmente duas portas USB tipo C, que servem tanto para carregar o notebook quanto para passar vídeo. Então, além de utilizar essas portas para carregar o seu Book 4, você vai poder ligar um monitor
monitor externo. Um não, né? Você pode ligar dois, um em cada porta USB tipo C, e se quiser ainda pode ligar mais uma no HDMI. Então agora me fala um notebook na faixa de R$2.000 que você consegue ter um corpo todo em alumínio, consegue ter um bom processador, consegue ter uma boa tela e ainda por cima conexões USB tipo C, que é quase um Thunderbolt, né? Porque a gente passa energia e ainda passa vídeo. Mas como eu falei para vocês, nem tudo é perfeito. Então, mesmo tendo todas essas características positivas, o Galaxy Book 4 não permite upgrade de RAM. Então, se você já estava pensando aí em comprar esse aqui, colocar mais 8, mais 16 GB de RAM, esquece, porque a memória RAM dele é soldada na placa-mãe e não tem como. E nessa versão específica que vem com o processador U300, não existe versão com 16 GB de RAM, ou seja, só dá para comprar com 8 GB. Então saiba que esse notebook, mesmo sendo premium, sendo potente, tendo todas essas características, ele tem que entrar dentro do seu uso específico. Então se você é uma pessoa que realmente precisa mais do que 8 GB de RAM, você não pode comprar essa versão do Galaxy Book 4. Então bora conhecer o terceiro colocado da nossa lista. E aqui nós temos o Asus VivoBook 15, que é simplesmente um dos notebooks mais vendidos da sua categoria, já que ele entrega uma construção razoável, tem uma boa tela Full HD e ainda por cima já vem equipado com o i5 de 12ª geração, que é o mesmo i5 que a gente encontrava lá no Galaxy Book 2. E olha que o Galaxy Book 2 foi um dos notebooks mais vendidos e foi justamente por isso, por ter um bom processador que era econômico ao mesmo tempo que tinha um bom desempenho. Então em questão de desempenho você não vai ter nenhum tipo de problema, vai conseguir rodar tranquilamente seus programas, vai conseguir dar uma jogadinha de vez em quando. E o melhor é que você pode fazer o upgrade, porque apenas 4 GB de RAM vem soldado lá na placa-mãe e você tem um slot de expansão. Então esse já é um ponto muito positivo, principalmente se você faz parte daquele público que gosta de dar uma jogadinha, gosta de utilizar programas de edição ou gosta de utilizar programas mais pesados. Então normalmente a gente sempre precisa mais do que 8 GB de RAM. E aí nesse caso você vai ter um i5 de 12ª geração, vai ter uma boa tela, pode fazer o upgrade de RAM. O único ponto negativo é que o preço desse notebook acaba flutuando demais, porque normalmente a demanda é tão alta quanto do Book 4, e aí acaba o estoque e o preço sobe muito e depois volta. Então você tem que esperar o momento certo e olhar os links aqui na descrição, porque todo dia a gente está atualizando e aí consequentemente você vai conseguir um preço bom, beleza? E em segundo lugar nós temos o famoso Acer Aspire 5, só que esse aqui não é qualquer Aspire 5. Inclusive se você segue o canal você viu que a gente lançou um vídeo comparando as duas versões, que é justamente essa aqui que vem com o processador Ryzen e essa aqui que vem com o processador Intel. E lá eu deixo bem claro para vocês qual que é a melhor versão para cada uso específico e eu também vou te dar um spoiler que sim, a versão com Ryzen, na minha opinião, é um pouco superior, principalmente porque essa aqui, mesmo sendo a última versão com processador de 13ª geração, tem uma tela TN. E agora me explica, como que um notebook de quase R$3.000 tem uma tela TN? Então, para mim, não faz muito sentido esse notebook. É justamente por isso que o Acer Aspire 5 com Ryzen tá no segundo lugar. Então aqui a gente tem aquela construção da Acer que mistura o plástico com o metal, já que essa tampa da tela é toda construída em metal, o que acaba dando um ar mais premium, né, para esse notebook, mas infelizmente ele não é todo construído em alumínio, assim como é o Galaxy Book 4. Aqui nós também temos boas conexões, inclusive com porta de rede, duas portas USB tipo A, porta HDMI, só que infelizmente essa porta USB tipo C não é Thunderbolt. Então se você precisa de uma porta USB tipo C Thunderbolt, aí você vai encontrar só na versão com processador da Intel. Mas lembrando que aquela versão tem tela TN, não pode fazer upgrade. Já essa aqui, além de ter um desempenho muito bom, né? Inclusive se liga nesses testes em jogos que a gente fez nesse notebook, dá para rodar Fortnite tranquilo, dá para rodar CS2, dá para rodar até Red Dead Redemption 2, óbvio que com tudo no baixo, né? Mas ele consegue entregar esse bom desempenho justamente porque tem um bom processador aliado à possibilidade de upgrade de RAM. Então, por exemplo, você pode comprar esse notebook na versão de 8 GB, de 12 GB de RAM, e aí depois você compra um pente ou de 8 ou 16 GB de RAM e faz o upgrade. E aí no caso desse aqui, a gente utiliza ele com 24 GB de RAM e assim, até hoje não teve nenhum tipo de travamento por causa de memória RAM, o que torna esse notebook um dos melhores custo-benefício para quem procura desempenho. E fora que ele também tem uma boa tela IPS, que como dá para ver, tem uma qualidade de imagem muito boa, obviamente não é tão boa quanto a do Galaxy Book 4, mas ainda assim uma tela IPS, que diga-se de passagem está muito acima de um painel TN. Então esse aqui para mim é o notebook mais completo. Se você procura desempenho, esse aqui vai te atender demais, e ele só não tá no top 1 porque ele tem esses problemas, né? Na verdade não são problemas, mas são características que poderiam melhorar, como por exemplo uma porta USB tipo C Thunderbolt e uma construção completa em alumínio. E fora que essa borda da tela eu acho muito grossa, principalmente aqui na parte de cima, né? O que acaba tornando ele um notebook um pouco maior com aquele design mais antigo. E caso tenha ficado qualquer dúvida sobre esse notebook, a gente também tem um vídeo de análise completa, onde a
gente desmonta, a gente testa ao máximo, e lá com certeza a gente vai responder todas as suas dúvidas, beleza? E lembrando que se você for jogar nesse notebook, é interessante que você jogue com o carregador conectado, porque só assim você vai ter o desempenho máximo e vai ter mais ou menos os mesmos resultados que a gente teve ali nos testes, porque eu já vi gente tentando jogar com a bateria do notebook e normalmente ela não consegue entregar toda a energia, e fora que você vai acabar destruindo a sua bateria, né? Então sempre que for jogar, conecte o seu notebook na tomada. E em primeiríssimo lugar, nós temos mais um Galaxy Book 4. No caso, esse aqui é a versão com processador i5, que aí já vai ter bem mais desempenho do que aquele U300. Você tem a possibilidade de poder comprar ele com 8 ou 16 GB de RAM, o que acaba resolvendo o principal problema da versão com processador U300, que é justamente ter apenas 8 GB de RAM. Aqui você continua não podendo fazer upgrade, mas se você comprar a versão de 16 GB de RAM, lembrando que só faz sentido você comprar a versão com 16 GB de RAM se você realmente precisar de 16 GB de RAM, porque senão você vai estar jogando dinheiro fora. Mas de forma bem resumida, nós temos a mesma construção em alumínio, temos as mesmas conexões, temos a mesma tela com painel IPS, resolução Full HD, um ótimo brilho, um ótimo contraste de cores, só que agora com muito mais desempenho e também com outras versões, que são variações do Galaxy Book 4. Inclusive, se você não sabe, esse notebook é o notebook que mais tem versões disponíveis para você comprar. E isso a princípio pode ser uma coisa boa, mas no final acaba sendo uma coisa meio confusa, porque você digita Galaxy Book 4 no Google e aparece 1 milhão de possibilidades, né? E aí você tem que tomar bastante cuidado, porque a maioria delas são bem diferentes e tem versões que são específicas para pessoas específicas. Então dá uma olhadinha lá no vídeo que a gente fez mostrando todas as versões e qual a melhor versão para o seu uso específico, porque você encontra o Galaxy Book 4 até com placa de vídeo dedicada, que no caso desse aqui é a MX 570. Então, como eu falei para vocês, tem muitas variações. Tem variações que ele até vira um tablet, como por exemplo essa aqui, que é o Galaxy Book 4 360, né? Notebook espetacular, com tela AMOLED, só que aí já passa um pouco dos R$ 3.000 e consequentemente não é muito custo-benefício, né? Mas isso também depende bastante, porque se para o seu uso fizer sentido, isso aqui pode ser um custo-benefício. Então vai lá e dá uma olhada nesse vídeo se você tem qualquer tipo de dúvida. Mas voltando aqui para essa versão específica, você vai ter um i5 de 13ª geração, pode pegar a versão com 8 ou 16 GB de RAM, você pode fazer upgrade de armazenamento, já que ele vem com apenas um slot de SSD NVMe ocupado, então o outro vem disponível, né, para você fazer upgrade. Tem essa construção premium, todas as conexões, e cara, vou ser bem sincero para vocês, esse aqui é o notebook mais completo que você pode comprar hoje nessa faixa de preço. É óbvio que se você não precisa de 16 GB de RAM e não precisa de mais desempenho, você pode pegar a versão com processador U300, que é aquela versão que vai ali de R$ 2.000 a R$ 2.300. Você vai ter a mesma construção premium, vai ter as mesmas conexões com USB tipo C que carrega, que passa vídeo, vai ter a mesma tela IPS, ou seja, no final você vai ter basicamente esse notebook com um pouquinho a menos de desempenho, o que novamente acaba colocando a linha Galaxy Book 4 assim com custo-benefício quase imbatível. E eu falo que esse notebook aqui só não é perfeito porque você não pode fazer upgrade de RAM. Imagina se a gente pegasse aquele com um processador U300 e pudesse colocar mais memória RAM, ou senão se esse aqui permitisse com que a gente colocasse pelo menos mais um pente de RAM. Cara, seria perfeito, porque a gente tem uma máquina muito bem construída e que até hoje está sendo um dos notebooks mais vendidos. E, inclusive, esse é um dos grandes problemas, viu? Porque encontrar o Galaxy Book 4 está sendo cada vez mais difícil. Eu fico vendo vocês aí no comentário falando que não tem mais estoque. E, cara, esse notebook tá vendendo tanto em todas as versões, tá difícil encontrar ele até na versão com placa de vídeo, que normalmente é uma versão que custa mais de R$ 4.000. Então, assim, ele tá vendendo muito justamente por isso, porque é um dos mais completos que você pode ter. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou da nossa seleção do top 5? Se você achou que a gente acertou ou errou em alguma seleção, se você acredita que tem outros notebooks que podem entrar nesse top 5, então já aproveita, deixa tudo aí nos comentários, porque a gente vai ler os seus comentários, vai comprar esses notebooks que vocês sugerirem, vai testar aqui no canal e se eles forem realmente bons, a gente pode acabar enviando para você. E lembrando novamente que todos os links estão aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E também já aproveita e entra nos nossos grupos de oferta e também na nossa comunidade, que direto a gente manda ofertas absurdas, sabe? De Galaxy Book 4, de Aspire 5, e fora que de vez em quando a gente ainda coloca esses notebooks à venda, né? Alguns notebooks a gente compra só para testar, então se eu fosse você, eu entrava no grupo. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!